Seja muito bem-vindo ao Papo Café e Saúde, um podcast pensado e idealizado para que você que está nos assistindo possa crescer como pessoa e como profissional. A nossa convidada de hoje é uma enfermeira, esteta, professora, gestora, empresária, enfim, o diploma e o currículo dessa mulher é grandíssimo. Logo depois da vinheta, eu mostro para vocês quem é. Solta a vinheta. Na saúde, o cuidado ele começa não somente no cuidar, mas ele também vem da sala de aula, ele também vem da gestão e ele vem de um olhar clínico e crítico. A nossa convidada de hoje é nada mais, nada menos que Thaís Portela. Seja muito bem-vinda, amiga. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje falando um pouco aí sobre a enfermagem, sobre minha trajetória. E eu acho que vai ser um papo assim super leve, descontraído e com muito conteúdo. Vamos lá. Então vamos desde o início. Como começou essa paixão pela enfermagem? Me conta como foi tua trajetória até chegar na academia. Bom, eu meio que caí um pouco de paraquedas na enfermagem, né? Eu sempre estudei muito, sempre gostei muito de estudar. E eu tinha um foco, né, na minha vida. Mas naquele momento decisivo, na hora de fazer a inscrição para o vestibular, eu fiz enfermagem, né? Eu marquei enfermagem, né? Não coloquei. E aí, eu lembro que a minha mãe foi comigo fazer a inscrição e aí ela disse assim, e aí, deu certo? Eu disse, deu, mas eu fiz me inscrever para enfermagem. Ela disse, como assim? Aí a gente vinha de uma situação financeira um pouco complicada e tudo. E aí eu disse para ela, mãe, eu preciso entrar na faculdade, eu preciso me formar, eu preciso trabalhar para poder ajudar vocês. Então, eu vi na oportunidade, né, sendo uma oportunidade que mais rápida, vamos Uhum. dizer assim. E assim eu passei, né, no vestibular. Ali, finalizando o terceiro ano, comecei a faculdade. E quando eu entrei na faculdade, eu vi que realmente era aquilo, né? Tanto que ninguém sabe que eu nunca, que eu não pensava em fazer enfermagem, que eu não Uhum. queria fazer enfermagem, ou que eu, na verdade, eu nem conhecia, eu nem sabia o que era O que era, enfermagem. né? É a dimensão que a enfermagem é. E eu lembro demais nos meus primeiros dias de aula, naquela apresentação da turma, dos professores, os professores falando. E eu ia descobrindo, eu digo, meu Deus, é um mundo muito além do que eu imaginava, porque, de fato, eu fiz a minha inscrição às cegas, né? Meu Deus, surpresa. Eu estou surpresa. De verdade, foi assim, às cegas. Eu lembro que eu estava assistindo aula no terceiro ano e um professor entrou e disse assim, gente, saiu o edital para o vestibular da UEMA, Uhum. aqui em Caxias. Aí ele disse, a UEMA é a Universidade Estadual do Maranhão. E lá tem o curso de enfermagem novo, vai ser esse vai ser o segundo vestibular, a segunda turma, e é uma excelente oportunidade. Ele falando, né? Uhum. E aí eu fiquei pensando, e aquilo ali ficou em mim, Martelando ali, né? martelando ali. Aí eu cheguei em casa, eu disse assim, eu vou fazer vestibular da UEMA. Aí a minha mãe disse, como assim? Eu disse, mãe, bem aqui em Caxias. Acho que mais rápida, vamos Uhum. dizer assim. E assim eu passei, né, no vestibular. Ali, finalizando o terceiro ano, comecei a faculdade. E quando eu entrei na faculdade, eu vi que realmente era aquilo, né? Tanto que ninguém sabe que eu nunca, que eu não pensava em fazer enfermagem, que eu não Uhum. queria fazer enfermagem, ou que eu, na verdade, eu nem conhecia, eu nem sabia o que era O que era, enfermagem. né? É a dimensão que a enfermagem é. E eu lembro demais nos meus primeiros dias de aula, naquela apresentação da turma, dos professores, os professores falando, e eu ia descobrindo, eu digo, meu Deus, é um mundo muito além do que eu imaginava, porque, de fato, eu fiz a minha inscrição às cegas, né?
Meu Deus, surpresa. Eu estou surpresa. De verdade, foi assim, às cegas. Eu lembro que eu estava assistindo aula no terceiro ano e um professor entrou e disse assim: gente, saiu o edital para o vestibular da UEMA, Uhum. aqui em Caxias. Aí ele disse: a UEMA é a Universidade Estadual do Maranhão. E lá tem o curso de enfermagem novo. Vai ser esse vai ser o segundo vestibular, a segunda turma. E é uma excelente oportunidade. Ele falando, né? Uhum. E aí eu fiquei pensando, e aquilo ali ficou em mim, Martelando ali, né? martelando ali. Aí eu cheguei em casa e disse assim: eu vou fazer vestibular da UEMA. Aí a minha mãe disse: como assim? Eu disse: mãe, bem aqui em Caxias. E tinha uma sobrinha do marido de uma tia minha que já fazia enfermagem lá na primeira turma. Uhum. E eu conversando com minha tia, ela disse: Thais, ela gosta e tudo, ela tá gostando, ela não tem nenhuma queixa. Aí eu Bora, uni né? o útil ao agradável. Vamos. E fui. E assim, lembro que foi assim um episódio muito interessante, porque a gente fazia. O vestibular era seriado, Aham. né? Não é tipo Enem. E não é esse tradicional que a gente tem em outras faculdades, mas era o PASES, né? Era o processo, era um processo seriado. Então, o primeiro dia a gente fazia uma prova que equivalia ao primeiro ano, no segundo dia, o segundo ano, no terceiro dia, O é, fechamento, o digamos assim. terceiro ano, né? O ensino médio, e no último dia a gente fazia uma prova específica, subjetiva e a redação. Eita. Aí eu digo: meu Deus, como é que vai ser E isso? agora? Não era nem o que eu queria, O que é mas que eu tô fazendo aqui, fora de casa, longe de casa, não era o que eu queria, e eu entrei aqui, ok, fui. E lembro também que tinha disciplinas específicas. Literatura do Maranhão, História do Maranhão, Geografia do Maranhão. rapaz. Eu digo: Jesus, como é que E vai ser? agora? Lembro que eu comprei uma apostila ali na banca, acho que banca na praça ali no centro, né? E aí comprei essa apostila e fui estudando Lendo o livro. geografia, li tudo do Maranhão. E aí, no último dia, quando a gente chegou para fazer a última prova, o vestibular foi suspenso, Eita. porque disseram que tava com uma suspeita de fraude, uma Vazamento, alguma coisa coisa, né? assim. E a gente voltou todo mundo, muita gente chorando, muita gente ali agoniada, e aquela coisa toda. E eu, quando eu ficava nervosa, eu começava a rir. E eu tive uma crise de riso maior do mundo, ria que me acabava. Uma amiga me disse: por que tu tá sorrindo? É porque tu não ia passar. Aí eu dizia: mulher, mas não é porque eu quero, Tá saindo. eu tô nervosa. E aí a gente voltou pra Teresina, aí vamos recomeçar. Aí eu disse: meu Deus, o que que eu faço agora, né? Iniciei o pré-vestibular, tinha Uhum. terminado O o terceiro. terceiro ano. Aí eu fiz um mês de pré-vestibular, veio a prova, Uhum. né? A da Remarcaram a UEMA, prova da remarcação. UEMA, aí eu passei, né? Lembro demais que eu passei um dia desse conversando com minha filha, falando sobre que eu mais gostava, amava as questões de química orgânica, né? Aquelas cadeias de química orgânica e hidrogênio ela disse: ai, mãe, isso é tão ruim. Eu digo: pois era o que eu mais gostava. E eu digo muito que, assim, a prova subjetiva me colocou dentro do vestibular. Porque a subjetiva ela era aquela peneira, Aham. né? Porque a gente Deixa eu ver sabe, se sabe mesmo, né? porque a prova objetiva você sabe que É. vai muito ali no, né? Você sabe, você tem a noção, não estou desmerecendo. Uhum. Mas a subjetiva você só escreve se você Se souber. souber. Então, para mim, foi uma surpresa, foi uma aventura, né? Hum. Chegar na enfermagem. E se eu pudesse voltar atrás, eu escolheria, conscientemente, eu escolheria a enfermagem. Muito surpresa, porque sendo tua aluna, eu vejo teu olhar e a tua fala apaixonada pela Uhum. enfermagem. Por isso que disse que fiquei surpresa, né? Porque eu vejo teu discurso meio que diário, né? A gente se encontra ali nos corredores ou em sala de aula e eu vejo como tu fala com paixão, como tu fala com zelo, Uhum. né? Por aquilo que você faz. Então, fiquei surpresa por isso, não sabia. Podcast também, a gente aprende coisas novas. E você teve nessa trajetória, teve alguma inspiração, alguém que era da área da saúde, você se inspirou nessa pessoa?
Tive sim, várias inspirações. Na academia mesmo, na faculdade, né, muitos professores, tanto pela questão humana, né, vamos dizer assim, e aí isso é até interessante a gente falar, que a gente fala muito de humanização, né? E aí quando você traz pro conceito de humanização, como que a gente vai humanizar uma coisa se quem faz somos nós, né? Quem faz é um humano. É um humano, né? Então, como é que eu posso ensinar uma pessoa a ser humana? A ser humana? Mas, enfim. Mas, tanto nessa questão do lado, né? Do humano, do cuidar, como também da inspiração de professores, assim, que eu tive totalmente fora da curva, né? Eu lembro de uma professora que marcou, eu acho que todo mundo que foi aluno dela, a professora Edileuza, que todo mundo tem uma admiração muito grande por ela, né? Pelo conhecimento, pela segurança. Ela era muito rígida. Ela, na hora de um grupo de discussão, ela falava o nome de todo mundo que ainda não tinha falado, ainda não ouvia a voz de fulano, de fulano, de fulano. E assim, aquilo ao invés de amedrontar... espanar, digamos assim, né? Isso, ele nos dava, era abrir o olho, né? Vamos falar. E ela era uma pessoa assim... ela é, né? Que ela ainda é professora da UEMA. Ela era uma pessoa, assim, extremamente competente, né? Então, eu olhava a admiração, eu tinha uma admiração muito grande por ela. Porque a gente via ela conversando e ela discutindo ali uma questão no paciente com o médico, de, né, ali no mesmo nível. Uma vez eu ouvi teve uma intercorrência e ela foi. Aí quando o médico chegou, ela disse tudo. Quem estava lá? Ela disse, não, eu estava lá, eu conduzi. Ele disse, não, então eu tô tranquilo. Né? Era você que estava lá. Era então, referência, era né? Era referência. Então tive sim, realmente muitas inspirações. Já na graduação, né? Antes da graduação, eu te confesso que eu não tive contato com profissionais da enfermagem para dizer assim, eu vou fazer enfermagem porque eu admiro essa pessoa. E o que o cuidar, porque eu não diria que a enfermagem é a arte do cuidar, mas sim a ciência do cuidar. Nós não cuidamos com arte, nós cuidamos com ciência, com conhecimento. E o que seria para você esse cuidar que vai além de um procedimento? Como que você vê a nossa ciência do cuidar dentro da enfermagem, além de um simples procedimento, além de uma simples aferição de pressão? Como você vê o cuidar da enfermagem hoje? É muito interessante essa pergunta, porque o que acontece? Quando a gente pensa no cuidar, na palavra, né, no cuidar, a gente lembra muito do acolhimento, né? Como professora de História da Enfermagem... Sim, que fui sua aluna. que sou, e a gente resgata aí um pouco, o cuidar, ele é muito inerente à figura feminina, né? Lá nos primórdios, o homem saía para prover, né, para caçar, e a mulher cuidava dos filhos e dos idosos. Sim. Então, eu vejo o cuidar como esse acolher, né? Eu vejo muito, eu não consigo dissociar. Sim. Né? Se eu tô ali no plantão e eu não tô de corpo inteiro, né? Se eu não tô ouvindo, se eu não tô acolhendo, eu não tô cuidando, né? Eu tô executando algum procedimento. Então, eu acho que a gente precisa entender que existe uma diferença do aferir a pressão, do executar e o do acolher, do cuidar. Porque naquele momento em que eu vou simplesmente aferir a pressão e eu converso, e eu ouço, né? E eu falo alguma coisa, às vezes só o olhar mesmo, já a muda, comunicação, né? não verbal, eu estou cuidando, né? E aí, como você falou, nós não trabalhamos com arte, né? A enfermagem, durante muito tempo, era a arte do cuidar. Sim. Né? Que isso, pra gente hoje, a gente tem... Dá assim uma feridinha, né? Uma feridinha, porque como assim a arte, né? Mas a ciência é isso. Né? Eu olhar, saber, entender a necessidade da pessoa e o acolher. Né? Tanto que a gente... É uma pauta hoje muito, muito importante. A gente vê a questão dos cuidados paliativos, né? Nesse processo final aí da vida, que tem sido colocado muitas comissões, muitos estudos voltados, porque aquele momento é um momento que você vai apenas cuidar e apenas acolher.
E aí, quando a gente fala apenas cuidar e apenas acolher, não é porque é pouca coisa, Aham. né? É você com a pessoa. Uhum. Porque muitas vezes o que a gente consegue fazer é aliviar a dor, o sofrimento, ouvir, mas estar presente, Uhum. né? Então, quando eu penso em cuidar, eu penso nisso, né? No acolher, no estar ali realmente de verdade e não ser um executor. Entendi. E pensando na tua trajetória, Thaís, como tua aluna, e sei que todas as tuas aulas são muito bem elaboradas, a gente vê tudo, né, em conteúdo, mas também na execução em si. Como tu já comentou ali que teve, né, esse exemplo na tua professora e tal, Uhum. de onde vem essa inspiração do dar aula, do se dispor, do compartilhar um pouco daquilo que você já tem e carrega? Porque eu vejo o dar aula hoje como um servir, como Uhum. você se dispor em compartilhar aquilo que é seu. Uhum. De onde vem essa inspiração? Bom, quando eu era estudante, né, Uhum, ainda na época da faculdade, eu comecei a dar aula particular uhum. para de biologia, química, essas disciplinas aí que a Bem gente nerd. é que essas disciplinas aí que a gente, né, acaba tendo um pouco mais de afinidade Dificuldade. e as pessoas Outras têm mais dificuldades. dificuldade. Então eu comecei a dar aula, né? Mas o meu objetivo era realmente um retorno Faturar. financeiro. Era estudante, morava Uhum, fora, né? Não morava com pai e mãe. Então eu pensava muito nisso. E eu vi aquilo ali como algo que, para mim, tocava diferente, uhum, né? Era algo que realmente tocava diferente. E uma curiosidade também sobre mim, eu acho que você, como minha aluna, já escutou eu falando várias vezes, a assistência nunca me uhum. chamou tanta atenção, Sim. né? Então, eu via a enfermagem com outros olhos, né? Tinha outras perspectivas. E quando eu comecei a dar aula, e comecei a ver os cursos técnicos que os Uhum. professores davam aulas, primeiro no curso técnico e depois, Nas né, iam para a graduações, graduação. Eu pensei, eu acho que isso aqui vai, esse é o caminho, esse né? é o caminho, eu acho que aqui vai dar certo. E assim que eu me formei, eu, um mês e meio de formada, eu passei na frente de uma escola técnica, Uhum. e aí eu parei, levei meu currículo, que não tinha nada, só uma Formada. graduação formada, e uma especialização em andamento, né? Tinha começado a especialização. E aí eu comecei a dar aula lá, no curso técnico de enfermagem. E Nossa. aí, pronto. Só Depois, confirmou. só confirmou realmente o que eu queria. E aí, sempre que eu me apresento, eu digo, né? Eu sou enfermeira de formação e docente por vocação. Olha que Eu massa. acho que é uma vocação. Aham. E aí, uma vez eu estava viajando com meu esposo, pouquinho é, antes dele formar. E aí ele disse assim, eu fico pensando, qual será, né? Aonde será o meu local, né? De atuação. Isso, uma profissão nova e Uhum. tudo, porque ele também é docente. E aí ele falando, e eu comecei a pensar, né? Aí eu virei para ele e disse assim, eu disse, eu não sei, mas eu acho, né? Eu disse assim, eu acho que realmente meu lugar, a minha Uhum. vocação é em sala de aula. Aham. Instantaneamente ele virou para mim e disse assim: Tu acha? Porque eu tenho certeza. Ele Muito bom, disse: né? Eu tenho certeza que para mim a tua vocação é ensinar. É muito claro, não consigo Te ver fora te ver desse fora lugar. desse lugar, né? Então, assim, foi confirmando. E Uhum. realmente, para mim, eu vejo como uma missão, Uhum. né? A minha vocação. Eu gosto mesmo, é algo que eu gosto. E até eu falo muito para os meninos da noite, principalmente. Que é um horário ruim de você Aham. sair de casa ali Cansativo, né? 6h30, do dia todo. E eu sempre digo para eles, é impressionante. Eu não tô cansada, vou dar aula até 9h30 e Uhum. tudo. Aí eu digo, mas quando eu chego, A que eu energia entro, revigora, né? que eu dou boa noite, vamos começar. Aí parece assim que todo aquele cansaço, Aham. né, ficou. Fica na porta, Fica né? na porta, né? Não é terapia, mas é terapêutico. Aham. Então, eu realmente me encontro no Na sala de ensinar, aula. na sala de aula.
O seu esposo, Diego, foi seu aluno em umas Foi. dessas aulas aí particulares? Ele foi meu aluno na pós-graduação de auditoria, Olha, serviços de saúde. Ele começou a fazer a pós dele e eu era professora nessa pós. E ele foi meu aluno. muito legal. Foi muito engraçado, né? Esse Eu e o modo, né? Mike somos formandos da mesma turma, meu esposo, né? É. Nos formamos em administração juntos, então também, assim, vivemos, né, esse momento no período da graduação juntos ali. Mas eu e o Diego, a gente não formou junto na enfermagem, Ah, mas pagamos 2 disciplinas juntos. Foi aí onde a gente se conheceu. então as coisas começaram ali na academia. Muito bom. E para quem não conhece, que eu acho um pouco difícil, né? Além de professora, você também é empreendedora, empreende no ramo da estética, enfermeira esteta. E de onde que surgiu esse feeling, esse olhar diferenciado, essa paixão, porque a gente vê como paixão? De onde tudo começou? E quando eu era muito pequena, criança ainda, eu sempre fui. A minha mãe, ela tinha uma loja, né, de roupa. E aí ela vendia roupa no atacado, né, para as pessoas revenderem. Uhum. E eu tava muito ali, né, ali muito participando de tudo. Então eu gostava muito de ir para lá, de ficar, de ver as meninas vendendo. Eu ficava muito lá dentro com minha mãe, na parte administrativa, na parte financeira. Eu resolvia algumas coisas para ela, né? Teve uma época muito difícil, que ela teve um problema de saúde, teve depressão e tudo. E ela meio que não conseguia Executar as executar funções muitas com coisas, tanta qualidade, né? E apesar de eu ser muito nova, porque eu era muito nova, eu meio que desenrolava muita coisa. Eu lembro que eu ia na Caixa Econômica ali da Aurelino de Abreu, falar com o gerente, e ele já sabia, tipo assim, né? Que loucura, parece cena de filme, mas não era, é verdade. Eu ia lá e ele já sabia que eu estava indo, quem era minha mãe, o que eu estava fazendo. E aí eu comecei a fazer, depois a minha mãe fechou a loja e tudo, eu comecei a fazer bijuteria. Colar, brinco, pulseira, de miçanga. Depois passei a fazer algo mais elaborado. Então, eu tinha um alicate para cortar o arame, para dobrar o arame, botar o fecho. E aí, eu vendia muito. Eu tinha muita vontade de ter um patins. Muita, muita vontade de ter um patins. Eu também tive, quando criança, não tive. Aquele patins que era as 4 rodinhas, uma atrás da outra, né? Sem ser aquele outro tradicional. E eu tinha muita vontade de ter esse patins. E aí, na época, meus pais não podiam me dar, né? E aí, eu comecei, eu e uma prima, a gente começou a empreender, a vender. Eu lembro que a gente estudava no Santa Helena, e a gente saía do Santa Helena e ia para o centro comprar o material. E aí, fazia e vendia, aí o dinheiro a gente guardava, né? Nenhuma nem outra tirava. Sei que teve um dia que a gente contou o dinheiro deu, comprou um patins para mim e um patins para ela. Eita. A realização do sonho. Quando a gente lembra que a gente foi nas lojas americanas lá no centro de Teresina, não façam as contas. E aí a gente comprou um patins para cada do nosso trabalho, né? Que massa, né? Das miçanguinhas que a gente fazia, das pulseiras e tudo. E aí eu sempre fui muito, muito desenrolada, né? Eu nunca fui... Esperei, né? Não, nunca esperei. Eu sempre quis ter minhas coisas e assim eu fui fazendo. Então, lá ainda bem, bem jovem, eu já comecei a empreender. Então, o empreendedorismo, ele tá muito... atrelado no teu DNA mesmo, né? Exatamente, no meu DNA. E assim, eu brinco muito. Até hoje eu digo, minha gente, de fome eu não morro. Se nada der certo... Aí a Maria Eduarda falou isso esse final de semana, a gente estava na praia. Ela disse, a senhora vai vender areia na praia. Eu digo, ainda consigo vender. E ainda dá certo. Ainda dá certo, porque realmente eu não tenho medo, né? Eu sou uma pessoa que eu não tenho medo, eu tenho muita fé em Deus, eu tenho muita confiança. Então, isso pra mim, né? Você vai junto, o resto dá certo. Pronto, bota o pé que Deus bota o chão. Ótimo. Thaís, e o que te ensinou sobre cuidar melhor?
dentro da sala de aula, levando essa visão para as outras pessoas, empreendendo, o que isso te ensinou sobre cuidar melhor de outros? Bom, eu acho que assim, ali é a base, Uhum, né? Eu acho que a sala de aula, né? A construção, a graduação, o curso técnico, a pós-graduação, ele é a base de tudo. Então, uhum, se você não tem amor e paixão por aquilo que você está fazendo ali, você não vai conseguir passar para o outro, né? Então, como que eu vou inspirar a Ana uhum, a ser uma enfermeira que cuida, que acolhe, se eu não tenho aquele pensamento, que eu não tenho aquele sentimento, né? uhum. Então, assim, o ensinar, né, querendo ou não, a gente também está cuidando. Aham, Eu me vejo ali num papel de eu tenho uma responsabilidade sobre aqueles alunos. sim. Porque ali não é só uma carreira, não é só uma forma de sustento no futuro, Uhum. né? São sonhos, são Você entregas. ensina, você ajuda a gerar, Ah, né? exatamente. Então, muitas vezes o aluno ele chega perdido, ele nem queria Uhum. estar ali. E Pai aí, mandou, pai mandou, tô aqui porque meu pai quis, porque meu pai mandou, tá é ele que tá pagando. pagando e eu tô aqui. E, na verdade, o encantamento vai Uhum. mudar totalmente a Sim, trajetória daquele aluno. E muitas vezes ele entende também que não é o lugar dele, sim. né? E eu acho que tudo isso faz parte do cuidar. Então, quando você ensina, quando você está dentro da sala de aula, que você mostra a realidade, muitas vezes Uhum. eu sou um pouco dura, né, na realidade quando eu Aham. falo, é justamente isso, dizer, acorda porque a vida não é assim, né? Então, o ensinar, ele faz parte do cuidar. Eu Uhum. acho que todo docente, ele tem esse papel de estar ali acolhendo, cuidando do aluno para que o aluno seja direcionado para o melhor caminho possível. E que se torne um bom profissional, né? Com certeza. Me fala um pouquinho, Thaís, sobre a questão da tua marca pessoal. Hoje, Thaís Portela não é somente uma professora e não que seja pouco, né? Eu sei quantos alunos você cuida, já fui sua aluna de turmas enormes, mas também de turmas pequenas. Mas quando o cuidar se tornou uma marca, quando você viu que já era o momento de que a sala de aula não cabia mais a Thaís e ela precisava expandir para uma clínica. Ei, vamos lá. Antes da gente chegar na clínica, como eu falei, eu Uhum, sempre. A assistência em si, uhum. ela ela não era o Não era encanto. não era o meu encanto, né? O SAMU foi o primeiro desencanto. Eu costumo dizer que o SAMU foi o primeiro desencanto, porque eu dividia plantão com uma colega Uhum. e o plantão dela era só para levar a mulher para parir. Meu, E o meu plantão era tudo para você imaginar, de tudo quebrado. tudo quebrado, de acidente, de tudo era comigo. Eu dizia, não, mulher, vai lá, vamos Bora trocar. trocar um Só um pouquinho. pouquinho, mas nunca dá certo, né? Então, a assistência em si nunca foi o meu foco. Uhum. Quando eu saí da faculdade, eu fui fazer uma pós em auditoria. Aham. Auditoria dos serviços de saúde. Uhum. Todo mundo correu para obstetrícia, para saúde da família, para urgência e emergência, eu fui fazer a auditoria. Aham. E aquele trabalho ali me encantou, né? De lá, eu fui ser gestora Uhum. pela primeira vez. Pela primeira, não, porque tu já era gestora de uma loja, digamos assim, né? Isso, exatamente, pela segunda vez. E agora Aham. já como adulta, Oficialmente, oficialmente. pagando. Isso. Fui ser gestora, fui ser diretora de enfermagem do Hospital do Buenos Aires. Hum. 2012, se não me falha a memória, esse período, 2012. E aí a gestão me chamou, né? Assim, Encantando me ali, né? encantou. A gente diz assim, o mosquitinho da gestão me Picou. picou. E aí eu disse assim, eu gosto disso. Eu quero fazer isso. E aí eu já dividi a sala de aula, né? Com Uhum. a Com a gestão. gestão. Saí e fiquei pensando o que que eu poderia fazer com aquilo que eu gostava, com a minha especialização e aquilo que eu sabia fazer e o que eu gostava de fazer. E aí a gente foi, juntei com uma colega, né? E a gente começou a trabalhar com gestão em saúde, oferecer uma consultoria Uhum. para as clínicas e os hospitais que precisam
Se organizar nessa parte, né? Isso, porque muitas vezes a gestão, ela é muito confundida com o diretor financeiro e administrativo, né? E aí, quando a gente fala de saúde, a gestão é muito muito maior, muito mais ampla. E aí a gente começou escrevendo protocolos, implantando o núcleo de segurança do paciente, capacitando equipes. E aí surgiu o meu primeiro empreendimento, né? Que é a minha empresa de consultoria e gestão em saúde, que é a Integra Saúde. A gente tem os clientes no interior, que a gente dá esse suporte. Temos alguns clientes aqui em Teresina que fizemos implantação de núcleo, que capacitamos. Muita gente hoje, agora na estética, eu já consigo unir isso, né? A estética. Porque a estética ela é muito visada pela questão da vigilância sanitária, então a gente tem que ter uma... Aí você acaba integrando também. Exatamente. Então, eu tenho tudo isso. E aí, minha vida estava muito calma. Deixa eu procurar mais um problema. Mais um problema. Minha vida estava muito calma e tranquila, né? O meu marido tinha acabado de... Não, nem tinha acabado de se formar. Falava 6 meses para ele se formar, né? Em medicina. E aí, eu conversando com uma amiga, ela virou para mim e disse assim, por que tu não vem para estética? Né? Ela é dentista, trabalha com harmonização. Área, né? E ela disse assim, porque eu acho que dava super certo e tu é enfermeira, enfermeiro pode fazer a parte do corporal. Nunca passou pela minha cabeça trabalhar na estética na vida, né? Eu digo muito, não passa pela minha cabeça, mas nos planos de Deus já tava lá. Ela disse, não, calma que vai chegar a hora. E aí eu fui pra casa e fiquei com aquele martelando ali. Eu disse, por que não? Eu disse, meu Deus, mas minha vida tá tão tranquila. Uma semana antes eu tinha dito pra minha sócia que eu não ia fazer mais especialização nenhuma. Tô fora, que eu não queria mais, tá bom, meu currículo tá ótimo, não quero mais fazer especialização nenhuma. Eu quero agora tranquilidade. Aí fiquei, fui atrás da pós. Me matriculei na pós. Entrei na pós-graduação, aí pronto. Me encantei pela estética. Eita, Glória. 2 anos de pós. E eu disse, meu Deus, isso realmente, né, é o que eu gosto também. Aí todo mundo, meu Deus, mas tu faz consultoria de gestão. E aí tu vai dividir com a estética, tu dá aula. Gente, calma, ó. Como esteta... São páginas, né? Como esteta, eu vou ser gestora, eu vou ajudar outras clínicas. E vai ter esse olhar, né? Com os meus que ainda não teve. Meus protocolos, com a gestão. E a sala de aula, você mentora, você professora na estética. Então, assim, e aí, o meu nome, que você perguntou, né? Como o seu nome vira uma marca, nunca passou pela minha cabeça colocar clínica, não sei o quê, clínica de estética isso, né? Os nomes que a gente costuma dizer. O meu nome, para mim, ele sempre foi minha identidade. Né? Eu digo, as pessoas podem não saber quem é a Thaís Portela, mas a professora Thaís Portela, acho que todo mundo aqui em Teresina sabe. Ou já ouviu falar. Ou já ouviu falar, nunca fui aluno, mas eu conheço, né? Então, eu lembro que numa aula de empreendedorismo na pós, aí vocês têm que pensar no nome, e o meu nome estava muito... Bem Doutora Thaís decidido. Portela, estética. Eu não sabia o que eu ia fazer, né? Eu disse estética corporal, facial. Tanto que a minha identidade é doutora Thaís Portela, estética e ensino. Porque eu não quero... Porque você agrega valor a tudo aquilo que você faz. Não é só a estética, não é só o facial, mas o ensino também. Então, eu nunca tive dúvidas que o meu nome estaria ali à frente. Como a sua marca Exatamente, como a minha marca pessoal. E eu tenho projetos, né, que espero lançar muito em breve, ainda em 2026, que também já tem nome, né? E que esse nome foi me revelado num momento de oração, num momento ali de encontro com Deus, e ele me revelou assim muito detalhado. E aí eu anotei na mesma hora. Ótimo. Gente, pronto, o que eu vou fazer eu não sei, mas que ele mandou, tá aqui, eu vou amadurecer. E sempre tem meu nome, né? Então meu nome sempre tá muito atrelado
a tudo que eu faço. Ótimo. E como você vê que a enfermagem pode contribuir para que você seja uma esteta segura, que leve segurança para os seus pacientes, para as pessoas que vão até você? Como a enfermagem é atrelada a tudo isso? Ana, a gente fala muito que a pós-graduação em estética, ela é uma graduação. É um mundo completamente diferente. Mas é um mundo completamente diferente, porém, uma graduação bem feita, ela faz toda a diferença. Né? Porque, assim, nós enfermeiros, nós somos injetores. Sim. Né? É muito próprio da nossa profissão. A gente está ali, estuda muita farmacologia, a questão da administração dos medicamentos, as vias, os planos, os dispositivos que a gente utiliza. Então, a gente tem que ter aquele domínio da mão. E segurança na a fala. Segurança, a questão da biossegurança, né? Do controle de infecção. Então, se você tem um curso, uma graduação bem feita, estruturada, isso vai fazer uma diferença muito grande. Por quê? Vai chegar um bioestimulador que tu nunca ouviu falar, que tu não sabia nem que existia. Mas quando o professor falar para ti que aquele bioestimulador, tu vai entrar com uma cânula, que ele vai pro teu tecido subcutâneo, tu aí sabe. tu tem que lembrar da anatomia, da fisiologia da do fisiologia corpo. de tudo. Então, eu digo muito, muito isso. Hoje, na sala de aula, porque eu trago muito a estética para dentro da sala de aula, Sim. eu digo muito isso, gente, não é dois mundos, eles se complementam. Sim. Você vai ouvir falar em coisas que você nunca ouviu falar aqui dentro da graduação. Mas e eu lembro que nas aulas práticas na pós, as meninas, o meu grupo, né, ali, meu grupinho, elas falavam muito assim, tu já tá fazendo. Eu tenho certeza que tu já tá fazendo. Tu já tá atendendo. Eu digo, minha gente, não tô. E realmente eu nunca tinha um procedimento que eu nunca tinha feito. E aí eles, mas como é que tu... Aí o meu ser professora tava ali ensinando uma coisa que eu ainda não tinha feito. Sim. Mas eu disse, olha, tu inclina a cânula assim, ó, tu vai sentir isso. Por quê? Porque a academia foi feita bem feita. Por conta da enfermagem. Porque eu sabia que se a professora falou que a gente vai entrar com o dispositivo, a gente vai ter essa sensação, na minha cabeça já vinha ali as camadas. Então, quando a gente vai fazer uma medicação no subcutâneo, a gente sabe que está no subcutâneo. Sim. No intradérmico, a gente sabe que está no intradérmico. Então, a mesma coisa. Lembra dos protocolos. Tudo. Então, assim, a graduação bem feita, ela faz toda a diferença. E eu percebo, a minha turma tinha muitas meninas jovens que saíram direto da graduação, direto para pós, né? Não passaram, não tiveram experiências, que elas realmente sofreram mais. Um pouco de dificuldade por conta disso, por conta da falta de vivência, de experiência. E aí eu te digo uma coisa, eu acho que a estética chegou na minha vida no momento certo. Né? No momento em que eu tenho mais maturidade, no momento em que eu já passei por muita coisa, porque realmente é algo que você precisa, né? Ter a habilidade se desenvolve, habilidades. Né? Mas você tem que ter o conhecimento, você tem que ter a noção. Então, eu ensinava muito, e ela dizia, tu tá fazendo isso? Não, é porque eu estudo, é porque eu dou aula, eu sempre brincava, gente, eu dou aula de administração de medicamentos. Se eu não souber, pelo menos isso aqui, que é o básico. Isso aqui, né? Eu tenho que saber. E como que a Thaís consegue equilibrar todos esses pratos? Mãe, gestora, empreendedora, professora. Conta aí pra mim como é um pouquinho de cada... E ela consegue. É um jogo de equilíbrio, né? Aí uma questão que eu falo muito, né? Tem muitos pratinhos para equilibrar. Mas, assim, hoje eu tenho uma coisa muito, muito certa na minha vida, né? A minha família, em primeiro lugar. Eu tenho uma filha adolescente, de 17 anos. Então, é uma idade, né, que requer muita atenção, né? Uma proximidade. Né? Eu tenho o meu marido que está há 2 anos numa profissão nova.
Então, aquilo que ele já tinha estável na vida dele, que era o horário de trabalho e tudo, Teve que reconstruir. tudo, né? Horários diferentes. Então, uma ausência muito grande, porque precisa, nesse primeiro momento, ele precisa estar ausente. E aí isso me faz precisar Voltar. estar mais presente, né? E eu sempre coloco isso. A minha família vem hoje. Por que que eu digo hoje? Porque eu vim de várias fases em que eu precisava realmente passar muito tempo fora, trabalhar muito, a jornada de trabalho muito árdua, muito longa, né? E aí hoje eu posso, graças a Deus, foi um trabalho de uma vida inteira. Hoje eu posso ter mais tempo para minha família, tá? Mais com eles, mas eu não consigo abandonar esse outro lado. Sim. Então eu equilibro muito bem. Por exemplo, antes a sala de aula preenchia a minha semana toda, né? Então eu tava ali de segunda a sexta e de manhã e à noite também. Eita. Hoje eu vim reduzindo. 3 noites, 2 noites. Hoje eu não tô mais trabalhando à noite, né? Hoje eu já estou na sala de aula só de manhã. 3 dias, né? À tarde é o meu horário livre. É o horário que minha filha tá em casa e é o horário que eu estou em casa, entre aspas. Por quê? Porque é onde eu encaixo meus atendimentos. Então, eu encaixo meus atendimentos nas manhãs que eu estou livre e alguns dias à tarde, num sábado de manhã. Então, eu venho tentando equilibrar. Nem sempre consigo, lógico. Aí tem hora que a gente joga o prato pra cima, depois a gente recolhe. Deixa cair, depois a gente reconstrói. Mas é assim, é um jogo de equilíbrio, né? Tendo a certeza daquilo que é prioridade na minha vida. Né? Dentro da fase que você está vivendo hoje, certo? Amiga, agora eu quero chegar num momento assim, sem você pensar muito. É um momento bem legal. Eu vou te fazer algumas perguntas. Agora... Né, Chico? O Chico já tá até rindo ali. Já tá até ali nos bastidores. Sem pensar muito. Eu vou te fazer algumas perguntas e eu quero que tu traga você mesmo. Porque sem pensar? Se a gente pensar demais, a gente maqueia a resposta. Então, eu vou te fazer algumas perguntas enquanto tu respira aí. E aí, eu queria que tu colocasse a primeira resposta, que de certa forma vai ser a que mais faz sentido no momento. Uma cor. Azul. Por quê? Sempre gostei. Sempre tive uma proximidade muito grande com a cor azul. E tenho uma relação muito grande com a minha fé, minha religião. Ótimo. Né? Sou católica. Sou devota de Nossa Senhora. Nasci no dia 7 de dezembro de 1984. Eita. Dia 8 de dezembro é o dia da Imaculada Conceição de Maria. Bem pertinho, do lado. E eu tive a minha mãe teve um problema. Ela teve um problema, não. Eu tive a síndrome de aspiração de mecônio. E aí, quando eu, né, sufoquei, e aí tive que ser socorrida ali muito às pressas, e a minha mãe viu aquela situação, aquela cena, e aí ela disse, como eu era da véspera de Nossa Senhora, ela me consagrou a Nossa Senhora, e ela tinha uma pessoa que morava na casa da minha avó, e ela começou a limpar a casa, arrumar a casa de noite, né? Aí a minha mãe disse, por que tu tá arrumando a casa essa hora? Aí ela disse, porque eu acho que ela não volta, né? Então ela já... Achou que você ia partir. Ela disse, não, eu vou arrumar, porque quando voltar, né, vai vir gente pra cá e tudo. E a minha mãe disse, não, mas ela vai voltar. E ela me consagrou a Nossa Senhora da Conceição. Eu sou consagrada a Nossa Senhora da Conceição. E o azul vem muito disso. E na minha identidade visual, o azul... é predominante. E o azul vem muito da área da educação, do ensinar também, né? Sim. Então tá tudo muito aí atrelado. Thaís, se hoje eu tirasse todos os teus títulos, quem seria a Thaís? Filha de Deus. Melhor identidade. Muito bom.
Qual é a sua lembrança mais feliz da tua infância? Ai, meu Deus. São tantas. Muitas. Eu tive uma infância muito, muito feliz. Apesar de, em alguns momentos, muito difíceis, né? Na parte financeira. Uhum. Mas tive uma infância muito feliz. Eu acho que. Acho que ali mesmo com meus pais, eu não vou te conseguir. O Patins. A vitória Foi- do A vitória Patins. do Patins foi assim muito muito especial para mim, né? Claro, criança. Mas eu acho que sempre estar com meus pais, meu irmão, né? Ali a família. Eu acho que isso Uhum. é o que fica mesmo muito forte. Melhor lembrança. O que é felicidade hoje para você? Ela pode mudar por tempos, por estações, mas hoje, nesse momento, o que resume felicidade para você? Felicidade para mim hoje é tempo de qualidade com minha família. Uhum. Não importa aonde, não importa como, mas além de felicidade, para mim é luxo ter tempo para estar com eles. E eu não abro mão. Ótimo. Se me cita um hábito que não pode faltar no seu dia. O dia pode acabar, mas isso aqui é prioridade para Ai, mim. meu Deus. Não estou sendo a pessoa mais focada ultimamente. Qualquer um, seja Mas orar, seja um skin, o quê? o meu hábito é a minha oração, Aham. né? Eu tenho o hábito de rezar o meu texto, eu rezo o meu texto todos os dias. E eu tenho minha oração pessoal. Uhum. Tem um momento em que eu escuto a meditação do Evangelho Uhum. e faço minha oração pessoal. Então, meu momento de oração, ele é quebrado, né? Uhum. Não é aquele momento que eu sento e faço minha oração toda, porque eu preciso de um tempo maior, Uhum. né? Então, eu escuto o Evangelho, medito, faço minha oração pessoal e no finalzinho do dia ali, na hora que eu vou deitar, que eu vou dormir, é o momento em que eu rezo o meu terço e também faço esse momento pessoal. Eu costumo dizer que eu converso com Deus toda hora, Aham. né? Eu tô E o vindo orar para sem cessar é o tempo todo, né? isso, é o tempo todo. Eu digo, eu tô bem aqui, eu, Senhor, isso. Quando eu penso que eu já tô De novo. na oração, não tô mais nem pedindo, nem perguntando, eu já tô louvando. Mas é um hábito Uhum. para mim. Muito bom. Fortalece as nossas vidas, né? Thaís, se você fosse pedir um conselho para alguém especial que está conosco hoje ou que já partiu, quem seria essa pessoa e que conselho seria esse? Eita. Me pegou. Alguém que você admira, alguém que você se espelha, quem seria essa pessoa que poderia te dar um conselho? E qual seria esse conselho? Eu acho que é, a minha mãe, ela, para mim, ela é um exemplo de força, Uhum, né? Porque ela passou por muitas coisas e ela fez ela fez o impossível, uhum, né? Por mim e pelo meu irmão, né? uhum. Então, assim, ela ainda está aqui, graças a Deus, espero que fique ainda muito tempo. Mas seria um conselho de, se eu, né, fosse pedir, seria um conselho de como manter, Aham, né, tudo. os pratos, né? Hoje ela joga os pratos. Já passou da fase de Quando ter ela que ouvir, ela vai equilibrar, dizer, né? como assim que tu disse isso? Mas é como realmente conseguir, porque foi realmente muito difícil Uhum. e ela conseguiu, né? Ótimo, muito bom. Eu falo, inclusive fiz um post hoje, né? Que a minha inspiração é minha mãe. Então, em um mundo em que a gente tem muitas pessoas que são influenciadores vazios, que a gente possa valorizar aquelas pessoas que construíram tanto para que nós estivéssemos aqui hoje. E esses nada mais são do que os nossos Com pais, certeza. né? Que nós possamos, que essa geração que está vindo, né, possa aprender a se espelhar nas pessoas que estão construindo uma carreira para que eles tenham vida, né? Assim, Thais, porque tua mãe e não teu pai? Não que não
Não é isso. O meu pai, existe uma diferença de idade, né? Muito, Uhum. muito grande. Meu pai vai fazer 86 anos, tá? E assim, eu admiro muito meu pai. E ele é Aham. muito lúcido. E ele saiu ele, quando o pai dele morreu, ele assumiu A a paternidade da casa, paternidade da digamos. casa, né? Assumiu a mãe e os irmãos, que eram 11 irmãos. Meu. E aí ele saiu para trabalhar, para os irmãos estudarem e tudo. E Aham. assim, Ficou um vazio de certa forma, né? isso, né? E assim, muito, eu vejo assim, também essa força do buscar, Uhum. né? Porque a minha mãe, né? Eu falei a minha mãe porque eu conscientemente, Uhum. né? Ali no final de infância, início de adolescência, eu vi aquilo dela, né? Eu Aham. conheço a A história do meu força pai dela, e né? da minha mãe eu vi, Uhum. né? Claro Entendo. que ele sempre é ali do lado dela, mas É é diferente. diferente. Se você pudesse escolher um superpoder, qual seria esse superpoder? Sei lá, voltar lá atrás e falar com o meu eu da infância que deu tudo certo. Ah, Sei lá, dar interessante. um conselho, tiradores. Qual seria esse superpoder? Ai, Ana, se eu tivesse um superpoder, seria o superpoder de tocar o coração dos jovens, né? Tocar o coração dos jovens e levar Cristo para Uhum, eles. Porque a gente faz um trabalho de evangelização dia a dia, né? A sua igreja faz, a uhum. minha faz, mas a gente planta. Sim. Nem sempre a gente consegue, né? Aquela sementinha, nem sempre ela cai num terreno fértil, né? É. Como tá lá na Bíblia. Se eu tivesse um superpoder, seria esse, de entrar no coração dos E fazer jovens germinar. e fazer germinar. Que a Bíblia em si diz, né? Paulo pregou, Apolo plantou, mas é Deus quem faz crescer, né? Exatamente. Quem sabe um dia a gente possa inserir tanto Cristo na vida das pessoas, É, que seja apresentar um Cristo de forma irresistível, né? isso, Eu penso que exatamente. é a maior dificuldade É. que nós temos hoje, é apresentar esse Cristo de forma irresistível e as pessoas ouvirem, não só a gente apresentar, mas eles ouvirem de forma de estar disposto a ouvir. Isso. E assim, teve agora, né, há 2 finais de semana atrás, teve o Uhum, acampamento de jovens lá do Shalom, né, da comunidade que eu frequento. uhum. E tinha 630 jovens. Eu vi teus status. Tu Tô viu, né? repostando. Pronto. Entre 14 e 18 anos. E eles são tocados ali naquele Uhum. momento. É um momento muito bonito, sabe? Você vê que eles realmente têm sede de Cristo, que eles são necessitados. Mas, para muitos, aquilo ali, no domingo, No outro dia passou. passou, né? Poucos ficam. Uhum, Então, seria isso realmente. uhum. Né? Porque a gente vê, eles ficam nas adorações, no momento de oração, você vê que eles são muito vulneráveis, eles choram, eles se Aham. entregam. Mas aí o mundo é muito sedutor, Sim, o né? meu esposo fala muito assim, que brasa fora do fogo esfria, né? Ele gosta muito de Esfria. assar uma carninha. E aí, Uhum. uma vez ele comparou, o carvão ficou no cantinho e não ficou ali agregado com todos os outros. Acabou que foi perdendo o É, calor. E assim somos nós sem Cristo, né? com certeza. Amiga, agora é uma pergunta bem difícil. Ai, meu Deus, mais um. Se Cristo te dissesse hoje de manhã, no seu primeiro momento, quando você abriu os seus olhos, ele aparecesse para você e falasse: Thaís, aproveite o seu dia, que hoje é o último dia e eu vou voltar para te recolher. Como você aproveitaria esse dia? Como você faria dele o dia mais proveitoso, sabendo que seria o último? Primeiro, eu iria buscar o sacramento da confissão, Uhum, né? Eu iria me confessar. uhum. Eu brinco muito com meu marido e digo: olha, tu não me deixa eu morrer sem me confessar. Ele diz: pô, então tu te confessa todo dia, porque eu não tenho como. Depois eu iria receber a comunhão, Uhum, né? Ia receber o corpo de Cristo pela última vez. sim. E ficaria com minha família. Meu marido, minha filha, meus pais,
Meus irmãos não precisavam de muita coisa, não. Não precisava ir em nenhum lugar, nem, né? Mas eu recebendo o sacramento da reconciliação, né? Que é a confissão. Recebendo a Eucaristia. E estando com a minha família, era só esperar. Estou pronta. Ele chegar e dizer, vamos embora. Bora que eu tô pronta, Estou né? pronta. Amiga, eu queria que nesse momento você ficasse bem à vontade. Esquece que eu tô aqui, você e tua câmera. Você desse um recado, falasse dos teus arrobas, dos teus projetos, dos teus arrobas, porque são vários. Então, eu queria que você ficasse bem à vontade, falasse você e a câmera, deixe teu recado, fica bem à vontade. É você e a câmera. Tua câmera é essa, fica à vontade. Vamos lá. Então, eu gostaria de agradecer, primeiro, né, ao convite, um bate-papo, como eu falei para vocês, que eu tinha certeza que ia ser muito descontraído, que ia ser muito legal. Poder falar aqui para vocês, poder inspirar, né, vocês, para mim é algo que, de fato, não tem preço. Eu vivo isso diariamente na sala de aula, eu escuto muito. A Ana começou falando, né, de inspiração. Eu escuto muito dos meus alunos que se inspiram em mim, que eu quero ser que nem você quando eu crescer e tudo. Sempre. Mas isso é fruto de um amor mesmo pela profissão, por aquilo que eu faço, que vem dessa entrega, né? Hoje estou na docência, na gestão, na estética. Então, uma amiga minha que me ajuda com o meu Instagram, né? Ela vira pra mim e diz assim, tu vai deixar teus seguidores doidos, porque uma hora tu posta sala de aula, outra hora tu posta gestão, outra hora tu posta estética. Essa sou eu, né? Essa sou eu. Eu sou a Thaís gestora, eu sou a Thaís esteta, eu sou a Thaís mãe, eu sou a Thaís agora na coordenação aí da enfermagem da MedSafe, né, com o nosso projeto novo, o MedEnf, que não é só um preparatório para concursos, mas é um espaço de conhecimento, de ensino, de capacitação para o público da enfermagem, para alunos da graduação, para enfermeiros, para quem quer se preparar para concurso, residências e também para quem quer aprender, né, fazer esses cursos livres. A estética ganhou meu coração, me sinto extremamente realizada quando eu estou lá no consultório. Existe uma conexão muito grande entre a gente e o paciente. A gente escuta muitas histórias e aí, uma vez, por que estética, né? Me perguntaram, por que estética? A estética não é só a aparência, né? A estética é saúde mental, é autoestima. Eu recebi uma paciente que ela não conhecia ela veio pelo Instagram e ela sentou na minha frente e ela marcou uma consulta de avaliação, ela não foi fazer procedimento, ela foi para me conhecer. E aí a gente trocou ali 1h30 de conversa e ela me falou tanta coisa assim dela, né, das dores dela, né, não das dores físicas, mas das dores da alma, né, Por trás, né? por trás. E foi uma conexão muito grande e ela virou para mim assim, doutora, pode marcar que amanhã eu venho fazer o procedimento. Eu vim primeiro lhe conhecer e amanhã eu venho fazer o procedimento. Pode esperar que eu vou voltar, porque eu gostei, eu me senti acolhida, eu me senti segura. E ela é minha paciente, já fez vários procedimentos. Então, ela é um espaço de acolhimento, né, de conversa, de autoestima. E a sala de aula é minha paixão, né? Então, tenho muitos projetos para 2026, para estética, né? Fazer mentorias, cursos, para quem está aí entrando na estética, continuar na minha sala de aula, que é algo que eu amo bastante, expandir a gestão para quem aí está montando sua clínica de estética, seu consultório. E é isso. Minhas redes sociais, meus arrobas, né, como a Ana falou, doutora Thaís Portela, TC
né? Que é o meu, que eu falo da estética, que eu falo de tudo ao mesmo tempo. O Medienf, que é lá o nosso canal para enfermagem. A Integra Saúde, que é o meu canal da empresa de gestão. E é isso, só são 3, Ana. Até porque mais Por eu não daria enquanto. conta. Por enquanto, te garanto. E assim, se eu puder dar um conselho para vocês que estão aí que estão nos assistindo, Deus em primeiro lugar. Eu digo muito, né? Bota o pé que Deus bota o chão. Não foi da noite pro dia que eu consegui falar isso e acreditar nisso. Né? Foi algo fruto de muita trajetória mesmo, né? de oração, de conversa, de fragilidade, de quedas. E hoje, quando eu caio, eu digo, eu não vou cair no chão, porque eu sei que eu estou agora no seu Guardada, braço, né? né? Nos seus braços. Eu sei que não caí. Então, Deus em primeiro lugar, né? Rezem, orem, louvem, adorem, foquem naquilo que vocês querem. Porque, assim, quando a gente faz o que a gente gosta, tudo é mais fácil, né? Quando a gente tem Deus como centro, como caminho, né? Como a nossa verdade, tudo flui. Claro que não é uma vida perfeita, sem... Ele disse, Pelo né? Teremos contrário, né? aflições, Teremos aflições, mas tenha temos bom coragem, ânimo, né? né? Eu venci o mundo. E é isso que eu acredito que a gente, para estar aqui nessa terra, né? Para estar aqui vivendo o que a gente está vivendo, a gente precisa ter coragem, a gente precisa ter ânimo e a gente precisa ter fé. Acima de tudo, ter fé. Se eu pudesse olhar para trás e mudar alguma coisa, né? Você não me perguntou, mas se eu pudesse mudar alguma coisa na minha vida, eu mudaria, eu teria me aproximado de Deus muito Mais antes, cedo, né? Mais cedo. A gente perde muito tempo longe Tarde dele, te né? amei, né? Mas que bom que te amei tarde, que te te encontrei. Porque realmente eu acho que ali com os meus 17, 18 anos, se eu tivesse a minha maturidade de fé, né, que eu Seria tenho o primeiro hoje. amor mesmo. Ah, com certeza. Não seria... Muito bom. Teria sido bem mais leve. Muito bom. Hoje, Thaís, você nos ensinou que a enfermagem, ela carrega muito mais do que a ciência do cuidar. Ela traz a empatia, ela traz um legado, ela traz um olhar crítico, ela traz uma multiplicação de pratos e tentar equilibrá-los, né, com todas as demandas, porque a gente começa a compreender quando abre os nossos olhos, né, que a enfermagem é muito grande. Então, quanto antes as pessoas descobrirem o tamanho da enfermagem, mais nós vamos valorizar a nossa profissão, mais nós não vamos aceitar coisas que não precisamos aceitar, desde um plantão, enfim, até, só afere aqui uma pressãozinha. Não, eu tenho uma tabela, né? Então, assim, a gente aprender a se valorizar com ética, com verdade e trazendo tudo o que a gente construiu dentro de toda a academia. Obrigado pela nossa troca. Você sempre muito maravilhosa. Ah, que bom. Eu sempre mando maravilhosa, né? Porque é isso, né, que você é para mim. É uma referência. Obrigada. Quando crescer, quero ser que nem você. Oh, mas mesmo sendo maior já um pouquinho, né, na estatura física. Mas você é uma inspiração para mim. Quero muito a área da estética, porque vejo em você e em outros professores o amor por aquilo que faz, né? Não é um simples preenchimento, mas é um amor naquilo que a gente vai transformar a vida das pessoas. Exatamente. E só para finalizar, você falou da valorização da profissão, eu acho que a gente consegue fazer a nossa profissão se nos juntarmos, ser valorizada. E o primeiro passo que a gente precisa dar é o do conhecimento, né? Enquanto a gente não entender que o conhecimento muda trajetórias, a gente não vai conseguir sair do lugar. Você é minha aluna, você escuta eu falando muito isso, né? Operacional vai ter muita gente. Muita gente vai aferir a pressão, vai administrar o medicamento,
mas poucos vão saber o porquê, Uhum. o para que está fazendo aquilo ali. Então, o conhecimento, o estudar, né? Transforma mesmo. Estudem. Porque na hora que você tiver uma dificuldade O perrengue, e como você você estiver diz. ali de frente para um profissional, você sustentar o argumento, Uhum. é disso que a enfermagem precisa. De pessoas que saibam o que estão fazendo, E o por que porquê estão estão fazendo. fazendo, baseado em conhecimento científico, porque a arte já ficou para trás há muito tempo. A gente nem deve mais aceitar essa arte de antigamente que improvisa uma coisa ou outra. Uhum. Não. Tem que ser baseado em Evidência e evidências. ciência. E a gente só tem essas evidências quando a gente estuda. E a minha fala, do começo ao fim, na última disciplina que vocês pagam comigo na faculdade, que é a disciplina de sistematização Uhum. da assistência e pesquisa, né? Que é onde eu junto todo o curso. Ainda não cheguei lá. Vou chegar. Pronto, eu junto todo o curso lá e eu digo, é a disciplina mais tranquila que vocês vão ter desde que vocês estudem. Porque se Uhum. vocês não estudarem, vocês não vão conseguir. E eu acho que é isso que a gente precisa, né? É estudar. Estudo diariamente na Uhum. estética. Eu acho que nesses últimos 6 meses eu estudei tanto quanto eu estudei na época do meu vestibular. A gente não para, né? Uhum. E ainda Então, bem por isso, né? exatamente. E é isso que passa pra gente. É essa autoridade. Segurança e essa autoridade. segurança. É você dizer o que você vai fazer, o porquê você vai fazer, Uhum. baseado em conhecimento, né? Então, aqui eu agradeço, né, pelo convite novamente e lhe dou, como estou dando a dica para todo mundo, dou uma dica para você como minha aluna. Esse é o caminho, Uhum. estudar. É estudar, estudar, estudar. Não existe outro caminho. Até Jesus voltar. Exatamente. Ai, muito bom. Obrigada, amiga. Esse podcast foi produzido pela Duni Digital. Hoje nós estamos com o olhar crítico do Chico Francisco por trás das câmeras. Obrigada, amigo, por conseguir capturar cada olhar, cada quase choro, que a Thaís se segurou um pouquinho hoje. Obrigado por produzir tudo com muita qualidade aqui no Espaço Living. Se você tem o desejo de produzir o seu podcast, nos chame no nosso privado, que com certeza vamos fazer tudo com muita qualidade. Um beijão para vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.